Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. A intenção desta gravação é, pelo menos, ajudar uma pessoa, se possível for. Essa é a nossa intenção, Somos servos do Altíssimo e o que nos move a fazer esse tipo de trabalho, é o nosso próximo, para que ele tenha o seu bem-estar, elevado. Se você for observar o mundo como um todo, ou a cidade onde você mora, o município, até distrito, bairro, você vai ver que há seres humanos vivendo em situações extremas, difíceis, e nós, de alguma forma, precisamos ser os agentes de Deus para trazer conforto a estas pessoas, desde o maior até o menor, para que elas tenham uma vida menos atribulada. Tá bom? Essa é a nossa missão. Às vezes há assuntos que falamos que não te interessa tanto, mas pode interessar para outro, pode ajudar outro, esclarecer. Essa é a nossa missão. De alguma forma, dar clareza às pessoas, principalmente aquelas desprovidas de esclarecimento. Vivemos um tempo de muita manipulação e engano, e todo cuidado é pouco. Tá bom? Meus amados, eu estava na obra de uma pessoa, de um parente meu, ontem, e vendo ele colocar os tijolos entijolando, e fiquei ali pensando um pouco, Já tinha feito a massa, eu cheguei lá, eles já estavam trabalhando, já tinha feito a massa, e eles estavam entijolando aquela obra, E naquele momento Deus falou ao meu coração da sua sabedoria. Eu até falei pro meu cunhado, que está fazendo uma obra, que Deus abençoe ele, que ele termine a sua obra, porque ele precisa. E Deus falava comigo. Eu fui até, falei assim, olha, vendo você trabalhar, me veio uma palavra da parte de Deus. Como que Deus é sábio, Como que Ele projetou tudo isto, sabendo que um dia nós íamos precisar dessas coisas. O ser humano foi evoluindo. Deus colocou todos os elementos na terra e o ser humano foi, cada tempo, se moldando, se adaptando, criando, ajustando, até chegar no que chegou. E o processo de descobrimento das coisas ainda continua, porque aquilo que Deus deixou, nós ainda não sabemos nem 1%. Nós vivemos dentro de um círculo, que nós mesmos projetamos. Nós decidimos, trabalhar, ir para casa, fazer uma atividade, outra, dormir, levantar, trabalhar de novo. Essa é a nossa atividade. Mas se você olhar com mais profundidade para as coisas, você vai ver a grandeza de Deus em cada elemento em que os seus olhos possam alcançar. Eu quero ler aqui com você o capítulo 8 de Provérbios, falando da sabedoria, que ela existe desde a eternidade. Eu vou ler um trecho para você. Provérbios 8, a partir do verso 22. O Senhor me possuiu no princípio, a sabedoria, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver
fontes carregadas de água. Meu Deus do céu, que glória! Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Meu Deus do céu! Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Tem coisas que nós não conhecemos, que muita gente vai partir dessa vida para outra, não conhece. Verso 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassasse o seu mando, ou seja, as águas batem na areia ali, na orla, na areia ali, onde as pessoas tomam banho, e dali ela volta. Só quando o mar está zangado um bocadinho que ele passa, não é verdade? Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, aleluia, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, quando de fato a criação foi se dada. Então, essa aqui é uma parte daquilo que lemos a respeito da sabedoria, que segundo esse texto aqui, entendemos que ela foi aluna de Deus. Está entendendo? Agora você vem comigo. Eu estava fazendo as minhas ligações a respeito daquilo que eu estava vendo a pessoa entijolar. Vamos lá. Eu disse ainda para a pessoa que estava entijolando, Deus, ele é sábio por demais. Ele sabia que a gente ia precisar disso tudo. Eu vou precisar de fazer o tijolo. Tem o barro. Vou precisar de tijolar. Tem a argila. E eu preciso de uma ferramenta para colocar o tijolo. A colher. Agora já tem quem faz a colher. Só que aquele que faz a colher precisa de material, de ferro, de metal para fazer a colher. Agora ele compra o material para fazer a colher, mas aquele material que ele comprou para fazer a colher, alguém fabricou, que foi extraído do minério de ferro, do solo. Só que para extrair do minério de ferro precisou usar mecanismos, vem os maquinários. E para fazer os maquinários precisa de peças. Quantas peças tem numa máquina? Quantos materiais foram usados naquela máquina para poder fazer ela funcionar? O metal, a borracha, o óleo, as peças engenhosamente produzidas. Dali surge o engenheiro, dali surge o técnico, dali surge o mecânico, o eletricista para fazer a parte elétrica, dali surge o fabricante de óleo. Do fabricante de óleo, ali surge aqueles que tiram o óleo do petróleo. Olha o tamanho do sistema que Deus criou e todas as necessidades que o homem ele precisa, elas estão presentes aqui na face da terra. Todos os elementos. Então, quando esse tempo atrás, eu estava fazendo uma leitura, até já dei um estudo sobre isso, que lá na carta de Pedro, havia um questionamento, os nossos antepassados falavam que ele vinha, até agora ele não veio, sobre a volta de Jesus. E Pedro falou, olha, 1000 anos um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. É nós, na nossa pequenez, que nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Nós criamos confusão sobre a grandeza de Deus. Nós criamos confusão sobre aquilo que Ele pede de nós. Quando Deus pede para que nós tenhamos uma vida separada da impiedade,
do pecado, das coisas erradas. Ele está dizendo, se vocês passarem no caminho certo, haverá menos morte. Porque o que projeta a morte é as más ações dos homens. Deus não está pedindo nada demais. Aquilo que Deus pede para nós é simples demais. É o ser humano que cria confusão. E nessa confusão criada pelo ser humano desde o Éden, não é da agora. Às vezes nós queremos comentar sobre determinados assuntos, mas não entendemos o todo dele. Essa desculpinha do homem para com Deus é desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, desobedecendo o mandamento divino. O que Adão e Eva, quando eles desobedeceram o mandamento divino, o que aconteceu? Quando Deus veio falar com Adão, que negócio é esse aí? O que você arrumou, rapaz? Conversando assim, parafraseando. O que você... Adão falou assim, Senhor, eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu, olha lá, ó. Deus chega para a mulher, que negócio é esse aí? Não. A mulher também falou, não, foi a serpente. Então, somos nós que criamos os problemas e nós arrumamos as desculpas. E geralmente as desculpas que nós arrumamos, que nós colocamos em evidência, é elas que trazem os problemas e os males para a sociedade. Nas desculpas que nós fazemos, nós denegrimos a imagem de alguém, nós prejudicamos um processo, nós atrapalhamos até, se for uma igreja, atrapalhamos a pregação do evangelho, porque a igreja tem que parar para poder acertar aqueles problemas que surgem. Você não lembra da caminhada? Você que é cristão, que já leu a história dos hebreus, esse ruído aí é de moto, quase na hora de trabalhar. Você não lembra da caminhada do deserto? Quantos problemas que tiveram? E na caminhada no deserto, o que arrumaram? Os problemas, as intrigas, as confusões. Simplesmente alguns porque não queriam andar. Deus mandava o maná todos os dias para as pessoas comer, porque ainda eles não tinham se estabelecido como uma nação, estavam caminhando rumo à terra prometida. Deus mandava o maná todos os dias. Mas uma família de espertinhos foi lá e falou, não vou obedecer essa ordem aí não. Vamos lá e vamos pegar, cada um de vocês pega vasilhas maiores, vamos pegar para hoje e para amanhã. Amanhã a gente não precisa voltar para pegar esse tal de maná aí não. Beleza. Foram lá e todo mundo colhendo a medida que Deus falou. Os espertinhos foram lá e encheram a vasilha. Eu falei, opa, ainda falava lá os bobão lá. Amanhã a gente tem que voltar aqui de novo. O que aconteceu? Quando eles vão comer aquele maná, que é o alimento, quando eles vão comer no outro dia, está cheio de bicho. Porque eles obedeceram. A nossa desobediência é que cria os males. A sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus criou é para nos servir. Para isso, nós temos pessoas formadas em todas as áreas da sociedade. Então, todos os elementos que Deus criou estão existentes na face da terra. Olha como que ele é inteligente. Ele fez tudo isso para nos servir. Simplesmente porque de todas as obras que ele fez, nós somos a melhor. É essa criatura que ele fez, que ele quer salvar no dia do juízo. Mas as pessoas não entendem. Não entendem o que ele realmente está falando. Não conseguem ouvir a sua voz. Não conseguem entender os teus desígnios. E a muitos, a sabedoria não chega. Tem pessoas simples que conseguem entender a voz de Deus. Se você ler lá, se não estou enganado, não sei se é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27, né? Por causa dessa arrogância dos homens, Deus acaba fazendo coisas diferentes. Ó, vamos ver se é isso mesmo. 1 Coríntios 1, 27. Deixa eu ver se é isso. Nós podemos
fechar nossa conversa aqui. 1 Coríntios 1, deixa eu ver se é 27. Será que é 27? Vamos ver. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, ele está falando do ser humano, se glorie perante ele. Traz o segredo das coisas. Quando o ser humano acha que está acima de tudo ou até de Deus, ele é abatido. E é só uma enfermidadezinha que dá. É só um processo que der errado daquilo que ele criou, de tudo que ele criou. Se der errado em nenhum desses processos funcionar, nós estamos lascados. Quando você chega lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, vamos ler para nós poder entender. 2 Crônicas 7, 14, para nós fecharmos aqui. 2 Crônicas 7, 14. Ele não pede nada demais. Deus não pede nada demais. É nós que confundimos as coisas. Olha o que ele fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar ele, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quer coisa mais gloriosa do que essa? Então o que Deus pede é simples, nós não precisamos fazer muita força. E nós criamos um cavalo de batalha, achando que, puxa vida, em que prisão que eu estou? Prefere ir para a prisão de Satanás, está subjugado pelo diabo, do que aceitar o jugo de Deus. E essa falta de entendimento quanto a Deus, quanto aquilo que Deus realmente quer, é que tem levado muita gente para o abismo. Mas Deus está interessado em toda a sua autoridade, poder, glória, em estabelecer a sua vida, a minha vida. Mas ele pede pouco. Nós é que não entendemos. Então, a sabedoria foi aluno de Deus. Busque a sabedoria. Procure entender o Senhor. E certamente Deus abençoará a sua vida, a sua família. Evite atrito. Evite discussões desnecessárias que não produzem nada, conforme diz no livro de Tito. Evite isso. Olhe somente para as coisas que realmente produzem fruto. E eu tenho certeza que você, além de ter a mente esclarecida, será um homem e uma mulher vencedor e não será enganado. Você e sua família, que Deus te abençoe. Apenas para ser um pouco de uma prévia daquilo que Deus é e muito mais. Que Deus te abençoe. Conversamos na próxima.